Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, onde nos diz: Eu estava em espírito em el dia del Senhor. E ouí detrás de mim uma grande voz como de trompeta. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é estar no Espírito para ouvir a grande voz de trombeta. Esta grande voz de trombeta que João o apóstolo escutou no dia do Senhor, e da qual São João diz que era uma grande voz como de trombeta. Não que era uma trombeta, mas que era uma grande voz de trombeta. Uma grande voz que falava e disse a João, se identificou com João dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Salvador, Jesus Cristo. O anjo do pacto, o qual veio em carne humana 2000 anos atrás, o Verbo encarnado, o anjo do Senhor, anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que apareceu a Moisés e por meio de Moisés libertou o povo hebreu. Esse é o Alfa e o Ômega. Esse é o primeiro e o último. E esse foi quem se fez carne 2000 anos atrás. O Verbo se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. Veio para o que era seu, o povo hebreu, mas os seus não o receberam. O rejeitaram e disseram que ele não reinaria sobre eles. Não reconheceram que nesse jovem carpinteiro de Nazaré, neste simples véu de carne, estava o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, velado e revelado por meio dele. Por isso, quando Felipe diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta, Jesus diz: tanto tempo faz, Felipe, que sou convosco e ainda não me conheceste? Não sabes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E quem me viu, viu o Pai? E como era possível que vendo Jesus estaria vendo o Pai? Porque o Pai estava onde? Dentro dele. E o véu de carne do Pai era aquele véu de carne que estava diante deles, chamado Jesus. Assim como quando eu vejo você e você me vê, você diz: você está me vendo. Tu estás me vendo. E agora vejam vocês. Como eu vejo vocês e como vocês me veem. Ao ver o véu de carne, estamos nos dizendo uns aos outros que estamos nos vendo. Mesmo que o que estamos vendo é o templo exterior, a casa exterior. E dentro dessa casa estamos nós. Dentro desse corpo de carne, nós estamos colocados, habitando aí, porque o véu de carne é a nossa casa terrena. Também temos outra casa, outro corpo, que é de outra dimensão. E quando a pessoa parte daqui, vai viver em outra dimensão, nessa outra casa, que as pessoas não podem ver nesta dimensão.
Essa outra casa se chama o espírito da pessoa. E quando a pessoa nasceu nesta terra, recebeu um espírito do mundo, um espírito da quinta dimensão, uma casa da quinta dimensão, como também recebeu uma casa terrena, um corpo de carne, e quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e recebe o perdão dos seus pecados e recebe o Espírito de Cristo, recebe uma nova casa eterna, uma nova casa celestial da sexta dimensão, ou seja, um novo corpo, um corpo da sexta dimensão, chamado o corpo teofânico, onde a pessoa vai viver se seu corpo físico morrer. Se a pessoa permanecer viva, até que os mortos em Cristo ressuscitem, e a pessoa é um eleito de Deus, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, nós os que vivemos seremos transformados, e então também teremos a nova casa física e visível que Ele prometeu para nós, o qual é um corpo eterno e glorificado, que Ele nos dará um corpo igual ao corpo, o seu corpo. E então o veremos em seu corpo glorificado quando já tivermos nosso corpo glorificado. E agora vejam todas as bênçãos que Deus tem para seus filhos, para suas ovelhas, para seus escolhidos, os quais têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Eles são as ovelhas das quais Cristo fala em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16, quando diz da seguinte maneira: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora vejam como Cristo diz que Ele conhece suas ovelhas e que suas ovelhas o conhecem. E vejam como Ele diz que Ele tem outras ovelhas que não são daquele aprisco hebreu, diz, não são deste aprisco, ou seja, não são dentre os hebreus, mas que são dentre os gentios. Essas são pessoas que suas almas vêm de Deus, são de Deus e têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, e na era que lhes corresponde viver, Cristo os chama por meio da sua manifestação através do anjo mensageiro, da era em que essas pessoas vivem. É por meio do mensageiro de cada era que Jesus Cristo busca e chama suas ovelhas em cada era e no território onde se cumpre cada era. E daí a mensagem se estende a outros territórios. E onde quer que estiverem as ovelhas do Senhor, a voz de Cristo, do bom pastor, lhe chegará, e as ovelhas escutarão a voz de Cristo, a voz do bom pastor, e serão assim chamadas e juntadas no aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz, e haverá um rebanho e um pastor. Esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o pastor é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual, por meio dos seus mensageiros em cada etapa da sua igreja, se manifesta, unge a cada mensageiro que ele envia e o usa, e por meio desse mensageiro fala sua palavra. Chama as suas ovelhas com a mensagem correspondente a cada era, e são chamadas e juntadas e assim recolhidas no aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Agora vimos que para a sua igreja, Jesus Cristo para a sua igreja entre os gentios, teve 7 anjos mensageiros, que são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja gentia, chamados também os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra, ou 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, ou 7 Espíritos de Deus que estão diante de Deus. E agora, estes são os 7 anjos mensageiros, nos quais se manifestou o Espírito de Cristo em cada etapa, em cada era, e esteve chamando e juntando as suas ovelhas em cada era. E as ovelhas do Senhor escutaram a voz de Cristo, como uma trombeta, a trombeta de cada era correspondente ao chamado que Cristo fez por meio de cada mensageiro de Deus. E assim é como, em uma forma simples, Cristo esteve realizando sua obra em Espírito Santo, manifestando-se por meio desses 7 mensageiros nas 7 etapas ou eras da sua igreja entre os gentios. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor e o seu mensageiro foi São Paulo. E por meio de São Paulo, Cristo falou e chamou as suas ovelhas, os seus escolhidos, e as juntou no aprisco do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas são as ovelhas dentre os gentios, que ele chamou, mas também vieram ovelhas do meio do povo hebreu, que são também escolhidos de Deus. E agora, vejam como a primeira era ou etapa da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios se cumpriu na Ásia Menor. Em seguida, a segunda era ou etapa se cumpriu na França, seu mensageiro foi Irineu, e por meio do mensageiro Irineu, Deus chamou, Jesus Cristo falou e chamou as suas ovelhas nessa segunda etapa ou era lá na França, onde se cumpriu essa segunda etapa ou era. E da França saiu a mensagem para todas as demais nações. A mensagem do chamado das ovelhas de Jesus Cristo para a segunda etapa ou era da sua igreja entre os gentios. Em seguida veio a terceira era ou etapa, a qual se cumpriu na Hungria e França, e Martim foi seu mensageiro. E por meio de São Martim, Deus falou, Jesus Cristo falou e chamou e juntou as suas ovelhas nessa segunda etapa. E no território onde teve seu ministério este mensageiro, aí estava a maior parte das ovelhas de Jesus Cristo, as quais escutaram a voz de Cristo por meio do mensageiro da sua era. E agora vejam como isso esteve acontecendo de etapa em etapa, de era em era. Em seguida veio a quarta etapa da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios e enviou a Colombo, e se cumpriu a quarta etapa na Irlanda e em Escócia, onde Deus chamou e juntou os seus escolhidos dessa quarta etapa. Em seguida veio a quinta etapa, onde Deus chamou e juntou os seus escolhidos da quinta era ou etapa, enviou a Lutero, Martinho Lutero, o qual usou e por meio de Lutero falou e chamou os seus escolhidos dessa quinta era. Na Alemanha se cumpriu essa quinta era ou etapa. Em seguida vem a sexta etapa ou era da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios, onde Deus chamou e juntou as suas ovelhas dessa sexta era, a qual se cumpriu na Inglaterra, onde Deus enviou a John Wesley e ungiu John Wesley. E por meio de John Wesley falou e chamou as suas ovelhas dessa sexta etapa ou era da sua igreja. Em seguida, que se cumpriram 5 etapas da Igreja de Jesus Cristo na Europa, passa à América do Norte para chamar e juntar os seus escolhidos, suas ovelhas, dentre os gentios, na América do Norte, e envia o reverendo William Branham, o unge com seu Espírito Santo e por meio do reverendo William Branham, chama e junta suas ovelhas da sétima etapa ou era
la iglesia gentil. da igreja gentia. Y E quando quando ha terminado esa terminou labor en esse Norteamérica, trabalho na América do Norte, para onde foi o Espírito Santo? ¿hacia dónde se ha ido Para Cristo en onde Espíritu Santo? foi Cristo em Espírito Santo para fazer o chamado final, o chamado da grande voz de trombeta? Luego pasa Em a la seguida, América passa a Latina y el América Caribe Latina e o Caribe para la edad de para la piedra a era da pedra angular, a qual se América cumpre na América Latina e no Caribe, e chame junto os seus escolhidos. de la edad y para la edad de la piedra angular, Da con era el e para a mensaje era da pedra de la angular, gran com a voz mensagem de da grande trompeta voz de del trombeta do Evangelio Evangelho do Reino. Y E esto lo hace por isso medio de su ángel faz por meio mensajero do al seu cual anjo envía mensageiro, ao qual con el envia com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Y con ese E mensaje com essa siendo mensagem revelado sendo revelada aos latino-americanos e caribenhos, são são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus do último dia no território latino-americano e caribenho, onde está a maioria dos escolhidos de Deus do último dia para a era da pedra angular, para completar o número dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E daí se estende a mensagem a outras nações. Mas recordem que a maioria dos escolhidos de Deus sempre está onde Deus envia o mensageiro. Pode estar de 50% a 99% dos escolhidos de Deus nesse território. E se não aparecer algum escolhido em outro território, pois então era o 100% nesse território. Agora, podemos ver onde seria feito o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Agora podemos ver onde seria que a grande voz de trombeta soaria e daria sua mensagem no último dia, no dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é o último dia, que é o sétimo milênio. E agora podemos ver que é a voz do Alfa e do Ômega, de Jesus Cristo, nosso Salvador, quem esteve 2000 anos atrás aqui na Terra, manifestado no meio do povo hebreu. É a voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Alfa e do Ômega, que esteve encarnado no meio do povo hebreu naquele véu de carne chamado Jesus, para, no último dia, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, estar manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. A mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo, assim como a mensagem do Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. Agora vejam vocês, em acréscimo ao conhecimento da primeira vinda de Cristo, que os escolhidos de Deus também terão o conhecimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação neste tempo final. Ou seja, que os escolhidos de Deus do último dia receberão a revelação da segunda vinda de Cristo, mas já terão a revelação da primeira vinda de Cristo e obterão um maior conhecimento do programa de Deus. Assim como conheceram o Alfa em sua primeira vinda por meio da pregação do Evangelho da Graça, conhecerão o Ômega em sua segunda vinda. Porque o Alfa e o Ômega é o mesmo anjo do Senhor, anjo do pacto. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que veio 2000 anos atrás, velado em carne humana, no meio do povo hebreu. Ele é o Alfa. E em sua segunda vinda, ele é o Ômega, é a mesma pessoa. Ele é o Alfa e o Ômega. O Alfa na sua primeira vinda e o Ômega em sua segunda vinda. É o mesmo anjo do Senhor, anjo do pacto, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no meio do seu povo. Primeiro no meio do povo hebreu, em sua primeira vinda como Alfa, e no meio da sua igreja gentia como Ômega, no último dia, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus do tempo final.
Agora vimos que é com grande voz de trombeta que os escolhidos de Deus seriam chamados e juntados. O Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 24, versículo 31, disse: E Ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a mensagem de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, a mensagem da grande voz de trombeta chamando e juntando todos os seus escolhidos no último dia. O último dia é o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. De 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e também o profeta Moisés, no Salmo 90, e versículo 4. Esse salmo é do profeta Moisés. E agora podemos ver o que é um dia diante do Senhor. São 1000 anos para os seres humanos. E quando a Bíblia nos fala dos últimos dias, são os últimos dias para Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios. Por isso é que São Paulo, vejam vocês, falando em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 ao 2 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Quando diz que Deus falou por meio do seu Filho, diz São Paulo, nos últimos dias. A nós falou-nos estes últimos dias pelo Filho, ou pelo seu Filho. Pelo Filho. E já transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui. Se equivocaria São Paulo ao dizer que aqueles dias eram os últimos dias? Não se equivocou. Estava correto. São Pedro também falou daqueles dias no livro de Atos, capítulo 2. Isto foi no dia de Pentecoste, quando foram cheios do Espírito Santo 120 pessoas que estavam no aposento alto, e as pessoas que escutaram o que estava acontecendo ali pensavam que estavam bêbados, ou que algo estranho estava acontecendo. Uns diziam, estão bêbados, estão cheios de bebida. Outros diziam, outros perguntavam, o que significa isso? Porque não são estes todos galileus os que estão falando aqui? E nós os escutamos falar em nosso próprio idioma, no qual nós nascemos? Porque ali estavam hebreus que tinham nascido em outras nações e tinham aprendido o idioma das outras nações, mas tinham vindo a Jerusalém para adorar a Deus, como acostumavam fazer os judeus que viviam em outras nações. E se encontraram com um grupo de 120 pessoas, crentes em Jesus Cristo, e no dia de Pentecoste foram cheios do Espírito Santo e agora estavam falando das maravilhas de Deus, e as pessoas entendiam no idioma onde eles tinham nascido, da nação onde eles tinham nascido. Escutavam e entendiam essas coisas nesses outros idiomas. Ou seja, que o Espírito Santo estava ali, sendo o intérprete do que estavam falando os crentes em Jesus Cristo, e estavam falando as maravilhas de Deus, mas eram galileus, estavam falando no idioma comum deles, mas as pessoas o entendiam no idioma que eles tinham aprendido da nação onde eles tinham nascido. É como se alguma pessoa aqui tivesse nascido em outra nação, vamos dizer França ou Inglaterra, ou alguma outra nação, Alemanha ou qualquer outra nação, e que eu esteja aqui pregando em espanhol e a pessoa esteja lá e esteja ouvindo no idioma da nação onde nasceu e diga, mas ele
Não é um pregador que prega em espanhol? E como eu estou escutando em alemão? E a outra pessoa que é de outra nação diz, e eu estou escutando em francês. E vem outro e diz, pois não, pois eu estou escutando em inglês. E dizem, mas o que significa isto? Ele não está pregando em espanhol, e como nós o escutamos em outro idioma? É que alguém está interpretando para esse outro idioma. E ali o intérprete era nada menos que o Espírito Santo. E por isso, escutavam em diferentes idiomas as pessoas no idioma da nação na qual eles tinham nascido, mesmo que fossem hebreus, mas tinham nascido em outras nações. Muitos dos hebreus que ali estavam, os quais tinham vindo para adorar a Deus e se encontraram com este grande evento profético sendo cumprido no meio do povo hebreu. Agora eles perguntavam, o que significa isto? Outros zombando, porque nunca faltam zombadores. Quando Deus está cumprindo o que Ele prometeu, sempre aparecem zombadores para tentar desvirtuar o que Deus está fazendo. E alguns diziam, estão ébrios, embriagados, estão cheios de bebida. Mas Pedro tinha que responder à pergunta. O que significa isto? O que é isto que está acontecendo? E agora vamos ver como Pedro responde essa pergunta. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante diz, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Quando Deus diz que derramará do seu espírito sobre toda a carne? Nos últimos dias. Já estava derramando do seu espírito sobre toda a carne naqueles dias dos apóstolos. Por quê? Porque já tinham começado os últimos dias, porque os últimos dias, diante de Deus para os seres humanos, são os últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. Portanto, começaram os últimos dias quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. E ainda estamos nos últimos dias. Porque dos últimos dias somente transcorreram 2 dias diante de Deus, que são 2.000 anos para os seres humanos, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, porque o calendário está atrasado. Se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois vejam, já faltam muito pouquinhos anos para terminar os primeiros 2 últimos dias diante de Deus e começar o último dia, que é o 7º milênio. Faltaria 1 ano e meio por aí, estamos em 98 e meio, digamos, quase terminando 98, porque faltam alguns meses nada mais. Assim que chegaríamos a 99 e depois ao 2000 e terminando 2000, terminam o quê? Terminam os 2 dias diante de Deus e começa o último dia, que é o 7º milênio. Agora vejam vocês como chegamos ao tempo final. Agora, terá se atrasado a Deus o calendário? Eu penso que não. E se não se atrasou a Deus o calendário, pois então já estamos no último dia diante de Deus, que é o 7º milênio para os seres humanos. E João o apóstolo diz, eu estava em espírito, não no corpo físico, mas em espírito no seu corpo teofânico. Eu estava em espírito no dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa
e o ômega, o primeiro e o último. Era quem? O que estava falando? O alfa e o ômega, o primeiro e o último, e estava falando com essa grande voz de trombeta. Era o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o qual, como alfa, se fez carne no meio do povo hebreu e falou ao povo hebreu. E para o último dia, o mesmo anjo do pacto, anjo do Senhor, vem manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Teve sua manifestação em carne humana em cada anjo mensageiro parcialmente, mas não se deteve em nenhum desses 7 anjos mensageiros. Esteve uma temporada neles e depois passou de um ao outro, mas para o último dia passa ao seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro chame junto a seus escolhidos no último dia com a mensagem da grande voz de trombeta, o último dia que é o 7º milênio. E assim estaremos escutando a grande voz de trombeta, a voz do alfa e do ômega, a voz do anjo do Senhor, do anjo do pacto, que tinha aparecido a Moisés e tinha ordenado ir ao Egito para a liberação do povo hebreu. Encontramos que toda a obra que Deus fez no Egito a fez por meio do profeta Moisés. E falou por meio do profeta Moisés ao povo hebreu toda aquela revelação divina para Israel. E preparou o povo hebreu para a sua saída do Egito. Mas era Deus em Moisés. Agora podemos ver que Deus tinha colocado sua palavra na boca de Moisés. E quem escutava Moisés estava escutando Deus, porque era a palavra de Deus, a voz de Deus em Moisés. Agora, para o último dia, temos a promessa que a grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a voz do alfa e do ômega, estará falando e estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, e estará chamando e juntando as suas ovelhas do último dia. E todo o que é de Deus, todas as ovelhas de Deus de Jesus Cristo ouvirão sua voz. Ouvirão a voz do alfa e do ômega. Ouvirão a voz de Jesus Cristo por meio da sua manifestação, através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos a seus servos, seus profetas, diz Amós, capítulo 3, versículo 7. Agora vimos que para este tempo final, para o último dia diante de Deus, que é o 7º milênio, para os seres humanos e, consequentemente, é dos 3 últimos dias, dos 3 últimos milênios, é o terceiro, é o último, do qual Cristo falou em São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40, e diz: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Aqui temos o último dia, e temos por palavra de Jesus Cristo o que ele fará no último dia com os crentes nele que fisicamente morreram. Ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. E o último dia, como vimos, é o 7º milênio. E é o último dos 3 últimos milênios. E os 3 últimos milênios são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já transcorreram 2 milênios de Cristo até aqui, para os seres humanos. Consequentemente, transcorreram 2 dias. Dos 3 últimos dias, 2 já transcorreram diante de Deus e somente nos resta o último dia diante de Deus, que é o 3º milênio dos 3 últimos milênios, que vem a ser o 7º milênio dos 7 milênios que Deus deu ao ser humano para tratar com o ser humano. E depois disso,
já virá uma fase muito importante ao final, quando já tiver terminado o 7º milênio. Depois virá o juízo final, onde os mortos que não pertenceram à Igreja de Jesus Cristo ressuscitarão para serem julgados diante do trono branco, onde Cristo estará julgando-os, e com ele estarão os membros da Igreja de Jesus Cristo como juízes, como os ajudantes de Cristo, porque são a corte de Cristo, a qual estará com Cristo para julgar. Disse São Paulo: não sabeis que os santos julgarão o mundo e que os santos julgarão também os anjos? Por quê? Porque assim como ele nos lavou com o seu sangue precioso e nos fez reis e sacerdotes, também nos fez juízes para julgar com ele no juízo final. Por isso diz que os santos julgarão o mundo e ainda julgarão os anjos caídos. Agora podemos ver que, para este tempo final no qual vivemos, a voz de Cristo, como uma grande voz de trombeta, estará sendo escutada na terra, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus, para o qual estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, ou seja, estará abrindo as Escrituras, dando a revelação de todas as coisas que em breve devem acontecer e mostrando por meio da Escritura todas essas coisas, as quais já estão profetizadas, mas que as pessoas não podiam compreender, porque estavam seladas diante dos olhos dos seres humanos, mas estavam aí escritas na Bíblia. Nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, no livro das 70 semanas de Daniel, diz, na página 101, versículo 68. O Espírito de sabedoria vem à igreja para fazer conhecer a igreja pela revelação do Espírito Santo, introduzindo a igreja e revelando em que dia estamos vivendo. Revelando em que dia estamos vivendo dos dias diante de Deus. Porque um dia diante de Deus para os seres humanos é um milênio, ou seja, 1000 anos. E agora o Espírito Santo vem à igreja para revelar em que dia estamos vivendo. Se estamos vivendo no primeiro dos últimos dias, então isso seria que estaríamos vivendo no 5º milênio. Mas não estamos vivendo no 5º milênio, porque o 5º milênio começou quando Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade, e já passaram 2000 anos de Cristo até aqui. Também não estamos vivendo no segundo dia dos 3 últimos dias diante de Deus, pois não estamos vivendo no 6º milênio, porque já terminou também. E onde estamos vivendo? Em que dia diante da presença de Deus estamos vivendo? Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos vivendo no último dia diante de Deus, que é o 7º milênio. E, consequentemente, todas as promessas que Deus fez para o último dia, para o dia do Senhor, são as promessas que Cristo estará nos revelando, estará nos abrindo para nós. E para isso, assim como Ele falou por meio dos seus mensageiros que enviou nestes dias anteriores, que para os seres humanos foram 2 milênios de Cristo até aqui, agora por meio do seu anjo mensageiro, estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, e assim estará nos abrindo todas essas escrituras, e assim é como estaremos compreendendo todo o programa de Deus correspondente a este tempo final. Continua dizendo:
O mesmo como Gabriel vino a Daniel. veio a Daniel. Assim como o arcanjo Gabriel veio a Daniel, o qual revelou a Daniel inúmeras coisas que iriam acontecer, o Espírito Santo vem à igreja nestes últimos dias para revelar estas grandes e profundas e secretas coisas. Para o que vem para revelar à igreja de Jesus Cristo essas coisas profundas e grandes que a igreja não podia compreender em todos estes tempos passados. E agora, vejam como vem Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, manifestado em seu anjo mensageiro. Por isso é que, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, ele diz, com essa voz de trombeta, Cristo diz, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que onde acontecer, onde aqui na era da pedra angular, depois de quais? Depois dessas que aconteceram nas 7 etapas da igreja de Jesus Cristo. Sobe aqui e eu te mostrarei. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, os espíritos dos profetas de quem são? De Deus. Enviou o seu anjo. Para quê? Para manifestar à sua igreja, para manifestar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para que Jesus Cristo envie o seu anjo mensageiro? Para que Jesus Cristo envia esse espírito de profeta à terra, manifestado em carne humana? O envia para revelar a seus servos, a sua igreja, as coisas que em breve hão de acontecer neste tempo final, na era da pedra angular e no último dia diante de Deus, que é o 7º milênio. E nenhuma pessoa poderá compreender essas coisas que devem acontecer neste tempo, a não ser que seja escutando a voz de Jesus Cristo, essa grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Quem não escutar a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nunca saberá em que tempo está vivendo, em que dia diante de Deus, nem sequer saberá o que são os últimos dias. Mas agora, escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, sabemos que os últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E sabemos que já estamos no 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. E sabemos que a grande voz de trombeta ou trombeta final é a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E sabemos que a era da pedra angular é a era correspondente a este tempo final, ao último dia. E sabemos que, assim como se cumpriu cada era em cada território, a era da pedra angular se cumpre onde? Na América Latina e no Caribe. Não que se cumprirá, mas que já está se cumprindo. E que o chamado para os escolhidos, esse chamado da grande voz de trombeta, é na América Latina e no Caribe. E não que vai ser, mas que já está sendo feito o chamado da grande voz de trombeta. E já estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Agora, quantos faltarão para serem chamados e juntados? Não sabemos. Por isso a mensagem é preciso o que? Continuar levando-a por todos os lugares para que chegue até o profundo da alma de todos os escolhidos que faltam por escutá-la. E sejam chamados e juntados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E na igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim se complete o número dos escolhidos de Deus neste tempo final. E os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós que vivemos sejamos
transformados. Porque não seremos transformados até que os escolhidos sejam completados. E quando se completar o número dos escolhidos esse último dia, então os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós os que vivemos seremos transformados. E depois de estar no novo corpo de 30 a 40 dias aqui na terra, iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora vimos o porquê levamos a mensagem por todos os lugares. Porque é a mensagem da grande voz de trombeta chamando e juntando todos os seus escolhidos neste tempo final. Na etapa da Era da Pedra Angular, que é a etapa que corresponde aos latino-americanos e caribenhos. A etapa do programa divino do programa de Jesus Cristo mais importante de todas as etapas. É a etapa que corresponde no Templo de Salomão e o Tabernáculo de Moisés, os quais são tipo e figura da Igreja de Jesus Cristo e também do Templo que está no céu, corresponde essa parte da Era da Pedra Angular à parte do lugar santíssimo daqueles templos. E agora, o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, vejam onde se constrói. E com quem se constrói? Com seres humanos, latino-americanos e caribenhos, assim como a parte do lugar santo se construiu com pessoas da América do Norte, da Europa e da Ásia Menor, e também do meio do povo hebreu. Agora vejam vocês, a bênção tão grande que Deus tem e está manifestando na América Latina e no Caribe. As pedras vivas, seres humanos, que ele chama e junta para formar a Era da Pedra Angular, que é a Era do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Vejam vocês onde as busca. Onde? Na América Latina e no Caribe. Vocês são pedras vivas, eu também. E Jesus Cristo também. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular. E agora as pedras vivas deste tempo final, ele não busca pedras mortas, mas pedras vivas para formar a sua igreja. E se morrerem fisicamente, as ressuscitará essas pedras, porque são pedras vivas, têm vida eterna. E agora as pedras vivas para o lugar mais importante do templo espiritual de Cristo, vejam vocês, as busca, as chama e as junta onde? Na América Latina e no Caribe. Essa é a maior bênção de Jesus Cristo para seus filhos e está sendo manifestada na América Latina e no Caribe. Agora podemos ver que é a voz de Cristo, a voz do Alfa e do Ômega, neste tempo final, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. É a mesma voz que falou no Monte Sinai. É a mesma voz que falou no Monte da Transfiguração. É a mesma voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor, a mesma voz que esteve no jardim do Éden, falando a Adão. É a mesma voz que esteve falando na igreja, em sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio de cada anjo mensageiro de era em era. E, neste tempo final, essa mesma voz fala aos seus filhos, aos seus escolhidos, na América Latina e no Caribe, com uma mensagem dispensacional. Por isso, é a mensagem da grande voz de trombeta. Quando se fala de grande voz de trombeta, se fala de uma mensagem dispensacional. E agora, com essa mensagem dispensacional, Cristo fala à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro e revela todas essas coisas que em breve devem acontecer e chama e junta todos os seus escolhidos deste último dia na América Latina e no Caribe, e se algum foi a outro continente buscando melhores condições de trabalho, até lá chega a voz de Cristo. Porque ele disse que chamaria e juntaria os seus escolhidos. Com o quê? Com essa grande voz de trombeta.
E nessa etapa estamos atualmente no programa divino, no chamado da grande voz de trombeta, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. E essa é a voz de quem? Do Alfa e do Ômega. A voz do Alfa que falou lá 2000 anos atrás no meio do povo hebreu, através do véu de carne chamado Jesus. E em seguida falou por meio dos 7 anjos mensageiros, e neste tempo final nos falaria por meio do seu anjo mensageiro. Todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando todos estes mistérios e nos revelando assim o maior mistério de todos os mistérios, que é o mistério da segunda vinda de Cristo, chama e junta todos os escolhidos de Deus e assim nos abre o entendimento para poder compreender todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim os escolhidos de Deus, os sábios de Deus, entenderão neste tempo final todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vimos o que é a grande voz de trombeta falando todas essas coisas que em breve devem acontecer e chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Vimos que é a voz do Alfa e do Ômega, do anjo do pacto, o qual se fez carne 2000 anos atrás no meio do povo hebreu e falou no meio do povo hebreu. E neste tempo final, o anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, nos falaria todas essas coisas que em breve devem acontecer. É a voz do Alfa e do Ômega, a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Versículo 40 de São João, capítulo 6 diz: Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vem que é para o último dia a ressurreição, e o último dia é o 7º milênio. E essa ressurreição é para todos os crentes em Cristo, que partiram, os quais receberam a Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo e pertencem a alguma das 7 eras da Igreja Gentia, ou ao tempo dos apóstolos, ou à era da pedra angular. Agora vimos que é para o último dia a ressurreição dos mortos em Cristo e também a grande voz de trombeta nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E os que ouvem sua voz, vejam vocês, os que escutaram sua voz em eras passadas e os que a escutariam neste tempo, não importa se seu corpo físico morrer, Cristo lhes dará um novo corpo. Diz, e eu ressuscitarei no último dia. Agora, vejam o que diz em São João capítulo 5, versículo 24. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. Não terá que ir ao juízo final para ser julgado ali, mas que já tem vida eterna. E se seu corpo físico morrer, Cristo o ressuscitará antes de começar o reino milenial e antes de começar a grande tribulação, para poder ter o corpo novo e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, a essa grande festa celestial. E se estivermos vivos quando os mortos em Cristo ressuscitarem, seremos transformados. Receberemos o corpo novo e em seguida iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ninguém poderá ir à ceia das bodas do Cordeiro se não tem um novo corpo. E ninguém poderá receber o novo corpo, ser transformado, se não escuta primeiro a grande voz de trombeta. Essa grande voz de trombeta que João o apóstolo escutou no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega. Se não escutar a voz do Alfa e do Ômega, no último dia a voz de Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, chamando e juntando os escolhidos e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer,
não poderá ter a fé, a revelação para ser transformado e raptado. E não conhecerá todas essas coisas que em breve devem acontecer, portanto, como vai se preparar? E como vai ser preparado para ser transformado e raptado? Se não conhece as coisas que em breve devem acontecer e não sabe nem em que dia está vivendo diante de Deus? Por isso, Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final e nos revelando em que tempo estamos vivendo no programa de Deus. E estamos no dia que? Último dia, que é o diante de Deus o último dia e para os seres humanos é o sétimo milênio. Agora chegamos ao maior e mais glorioso tempo onde todos os escolhidos de Deus estariam escutando o quê? No dia do Senhor estariam escutando a grande voz de trombeta, a voz do Alfa e do Ômega, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, neste último dia, no sétimo milênio, no qual já estamos vivendo se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Chegamos ao último dia, chegamos ao sétimo milênio e, consequentemente, ao terceiro dos últimos dias diante de Deus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, o Alfa e o Ômega, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos abra totalmente todas as Escrituras e nos revele totalmente todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E chame e junte os escolhidos que faltam para serem chamados e juntados no corpo místico de Cristo. E nos prepare. E, em breve, todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E assim todos tenhamos um novo corpo, corpo eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. E vamos daqui, nos leve daqui ao céu a ceia das bodas do Cordeiro, prometidas para serem realizadas no último dia, no sétimo milênio, no qual já estamos vivendo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, dando testemunho de como estar para escutar a grande voz de trombeta neste último dia. E o segredo é estar como? Estar no Espírito para ouvir a grande voz de trombeta. Ouvir a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que é a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais nos revela por meio da pregação do Evangelho do Reino. Que as bênçãos de Cristo sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados. E vamos à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo. Deus abençoe a todos.